Olá, meu nome é Ana, eu venho compartilhar com vocês a minha experiência da terceira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Como eu falei anteriormente com vocês, o objetivo desse vídeo é acompanhar o meu processo evolutivo e também auxiliar de algum modo, porque eu vim até a ressonância porque eu assisti um relato de experiência da Débora Bica, que me auxiliou muito, e aí eu passei a conhecer. E atualmente eu continuo assistindo os relatos de experiência que tem me auxiliado muito, né, no meu processo. Eu fiz a solicitação em novembro, e a minha terceira onda termina agora dia 11 de fevereiro. Hoje é dia 27 de janeiro e nós já estamos terminando. Então eu acredito que eu já tenho bastante experiências a compartilhar. Meus pedidos da terceira onda, eu diria propriamente que é o mesmo da primeira e da segunda, que eu venho repetindo, porque eu não tenha sentido que eu alcancei, né, o meu desejo, o meu pedido. Mas eu sinto que vem num processo de melhora e de entendimento. E também, até a forma como eu faço os pedidos tem mudado. Porque o primeiro por exemplo, a primeira lista de pedidos, a gente coloca como se a gente queria um milagre que acontecesse no mundo. E hoje eu percebo que o meu pedido tem muito mais a ver do que eu preciso limpar, do que eu preciso aprender, entender para que eu alcance o que eu desejo, o que eu tenho como meta. E desses pedidos, o que mais eu trabalhei na terceira onda foi sobre o merecimento, né? Merecimento do relacionamento, merecimento de ter dinheiro, ganhar dinheiro para eu conseguir fazer as coisas, para eu ter uma vida mais leve, tranquila, né? E nesses processos que eu fui trabalhando, principalmente pelo relacionamento, foi feita algumas reflexões, eu fiz algumas reflexões, chegaram a mim algumas reflexões sobre limpeza de relacionamentos com eles. Não chegou ninguém novo, eu tive alguns contatos com ex que não foram para frente. Tentei fazer cadastro no aplicativo de relacionamento, que eu já fiz anteriormente, e a energia era totalmente diferente, eu não conseguia conversar com ninguém, ter uma conversa, né? E também chegavam poucas pessoas, até que eu desisti. Então, eu entendi que eu precisava me limpar um pouco mais, entender um pouco mais esse relacionamento. Principalmente quanto eu dava. Eu dava muito em busca de um amor que é idealizado. Eu acredito que seja um amor de pai, de mãe, a qual que eu idealizei receber e não recebi. Então, eu começo a ver essas reflexões, principalmente nos meus pacientes, quando eles comentam, né? O que está certo sobre isso? Sobre esse amor, essa insegurança, esse fica aqui, não sai de perto de mim, né? Essa insegurança que a gente busca no outro. Eu entendi que eu precisava melhorar isso em mim. Melhorei muito, mas ainda tem alguns pontos nos is que precisam ser colocados. Sobre o dinheiro, eu cheguei até a fazer uma constelação familiar, a qual percebeu a minha alma, a minha energia, né, muito agressiva em busca desse dinheiro. Foi trabalhado essa questão, né, porque eu me sentia muito na escassez, nesse medo, né, de faltar, porque eu já passei por bastantes necessidades, tanto emocionais como financeiras, e ainda eu acho que eu vibro nessa energia, como pode melhorar, né? Como posso melhorar para sair dessa situação. Geralmente, se eu consigo juntar um dinheirinho para algo que eu planejei, alguma meta, vem gastos e levo o dinheiro todo embora, que foi o que aconteceu agora nessa última onda, né? Eu tive gastos que eu não estava contando, além dos gastos do mês de janeiro que a gente tem, todo mundo tem, que é muito dinheiro, muitos impostos, né? Mas me senti mais leve, assim, porque eu tive gastos, mas eu tive dinheiro para pagar. Em outros momentos eu teria o gasto e não teria o dinheiro, e isso me deixaria muito estressada, né? O que está certo sobre isso ainda, que eu preciso entender mais e melhorar mais. Apareceu também uma oportunidade de emprego, e assim, que era algo que eu gosto, que eu sinto uma energia enorme de disposição para trabalhar, mas eu percebi que a energia do ambiente era uma energia minha, de escassez, de muito, muito trabalho e pouco retorno financeiro, né? E o que está certo sobre isso? Tá certo eu dizer não para essa oportunidade? Sofri demais para dizer não, ainda fico um pouco insegura, mas eu consegui dizer por entender que é uma energia que eu estou tentando limpar, né? Que pode melhorar. E aí vem muito a pergunta do adultecer, né? De me tornar adulta. E aí o que me leva a entender assim, será que eu poderia ir aceitar o trabalho e tentar mudar a situação do jeito que está? Isso seria ser uma adulta, né? Não só fugir
Mas como é uma energia que eu percebi nas colegas de trabalho, que era igual à minha, aí eu acho a situação mais difícil, porque não depende de mim, depende do outro também, do outro entender, do processo evolutivo do outro, né? Como pode melhorar? Talvez poderia melhorar, mas era hora de dizer não, e tive que dizer alguns nãos no começo do ano. Isso foi muito difícil para mim, como falei novamente, vibrando nessa energia de escassez, como que se diz não agora, né? Tá tudo bem, vamos ver o que tá, vamos ver o que dá, né? E por isso a gente faz os vídeos. Planejei, eu estava de férias de alguns atendimentos, planejei alguns passeios com minha mãe. Infelizmente, digo que deu tudo certo, mas a base de bastante coisas que saíram do planejado e alinhado, com mais gastos, né? Porque dá certo sobre isso também. Então, eu não consigo descansar, não consigo me resetar, né? Não consigo dedicar. Tenho que me sabotar até nisso, né? Aí, como posso melhorar isso? Tive sonhos lúcidos, bastante sonhos lúcidos. Esses sonhos eram referente à minha mãe, meu pai já é falecido. Quando eu tive o sonho do meu pai, logo em seguida, no outro dia, eu tive uma confirmação do que ele precisava, né? Que era uma situação que aconteceu no túmulo, onde ele está. E da minha mãe, os sonhos, assim, eu entendi um pouco, mas não entendia muito. E me geraram bastante sensação no outro dia de desconforto. Não era uma coisa ruim, mas era uma sensação de perda. Então, eu acredito que a partir do último sonho que eu tive, eu estou nesse sentimento de perda e talvez mais sensível, chorando em alguns momentos. E estou sem entender o que vai acontecer, as cenas do próximo capítulo. Geralmente eu tenho isso, quando algo vai acontecer, eu sinto antes, passo por esse momento de tristeza antes, e quando acontece, não me impacta tanto, eu estou mais preparada, eu me sinto preparada para essa situação. Só que eu fico preocupada também que eu possa estar tido um ataque energético à noite, e esse sonho tenha sido só para me confundir. Então vamos ver, né? Vamos trabalhando essa energia para que eu possa entender melhor o que está acontecendo comigo. Tive alguns ataques de gatilhos, de pensamentos, de coisas que aconteceram no passado que me deixaram com muita raiva, do nada, em momentos assim, antes de eu ir realizar alguma coisa, e a qual essa energia acabou atrapalhando o que eu ia fazer. Eu fiquei também sem entender isso, mas aproveitei essa oportunidade e vi que é algo que eu preciso limpar e perdoar. Eu li um livro, desculpa, agora acho que são mentes criativas, não sei. Porque foi audiolivro, né? E falou uma coisa muito interessante, que eu tinha essa questão de limpar, né? Devolver o remetente, e aí no livro fala assim, eu limpo, né? Eu perdoo, tá tudo bem. E cobro do universo o que eu tinha que receber. Porque às vezes a pessoa tira de você algo, né? E você fica preso nisso. E aí, mais você entenda que a pessoa está num processo, você fica ainda preso. Mas eu perdi isso, como tá certo, é meu, me sacrifiquei tanto para chegar nisso, né? Ou fui humilhada, né? Eu me permiti, né? Entrar em contato com essa pessoa, acreditei nessa pessoa, e a gente fica preso nesse sentido. E aí eu achei muito interessante assim, e aí eu cobro do universo o que eu perdi. Então não está posto. Eu aprendi, né? Foi semana passada, que eu estou cobrando no universo o meu direito de merecimento de receber aquilo que eu acho que eu sou merecedora. Vamos ver o que vai dar. Como eu falei, estou muito nesse processo de adultecer. Na minha infância eu passei por bastante situações que eu precisei ser adulta. E hoje eu me vejo como uma adulta que muitas vezes, contrariada, eu me comporto como uma criança, né? Que eu fico emburrada, mas me isolo e tento me fechar. Não sei entrar no diálogo.
Então, estou nesse processo, nessa reflexão de limpeza e melhoria dessa situação. E também comecei uma assinatura cabalística, fiz uma análise do meu nome, né? Meu nome tinha muitas energias familiares, né? De 5 energias, é muita coisa. De falta de escassez, de relacionamento, de várias complicações. Aí a gente tenta equilibrar um pouco o nome, aí eu faço um nome de assinatura, uma assinatura, a qual que eu vou começar a usar para aliviar um pouco a minha situação, porque a assinatura é a sua, né? Não tem como você sair disso, mas você começa a tentar vibrar uma outra energia para amenizar as coisas que aconteceram. Tanto na assinatura como também eu fui numa cartomante, todas as duas falaram que eu precisava fazer limpezas, trabalhar, né? E eu acabei não fazendo a minha energia. E eu sinto que talvez isso que está acontecendo um pouquinho, me bloqueando, mas aos pouquinhos eu peço muito a orientação espiritual e ajuda, né? Para que possa me ajudar e auxiliar. Uma coisa também muito interessante que aconteceu é que eu estava chegando na casa da minha mãe e eu costumo, ao entrar, pedir proteção, né? Auxílio, que eu possa levar, auxílio e proteção, porque geralmente eu fico muito nervosa, então assim, eu peço auxílio. E quando eu cheguei na porta, que eu coloquei a chave assim, me subiu assim nas minhas costas, eu senti assim a presença de tipo um anjo, algo muito grande, enorme. E ele subiu e ficou enorme. E quando ele subiu assim, eu senti essa energia de segurança, de proteção, que está tudo bem. E foi muito maravilhosa, né? E aí tá, eu entrei e deu tudo certo. E aí, quando eu voltei para minha casa, eu achei que eu tinha acionado isso, né? Essa energia de proteção. Aí eu falei assim, vou fazer agora, vou imaginar. Vou imaginar o anjo, né? Subindo nas minhas costas, agora entrando na minha casa para proteger a minha casa. E isso não aconteceu. Então, eu entendi assim que a espiritualidade estava ali me ajudando, mas não era bem assim na hora que eu queria, né? É na hora que precisava. E foi muito bom. Tá terminando a terceira onda, tem algumas coisas para acontecer, mas eu acredito que não seja muitas coisas. Se acontecer algo mais assim até o final dela, eu venho fazer um novo vídeo para complementar. Muito obrigada. Bye, bye.